Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que a Igreja Missionária Fogo para as Nações, no combate às falsas heresias, no combate a rebeldias. A palavra de Deus ela é enfática, né? Que trata de pessoas rebeldes, pessoas que não obedecem. E isso tudo acaba fazendo o quê? Virando um tópico de ensino da palavra. Por que que o meu povo perece? Por que, Marcos Paulo? Que o povo perece? Hã? Por que que o povo perece? Por causa da... Não, porque não conhece a palavra. Fala o que o povo ouvir. Porque não conhece a palavra. Porque não conhece a palavra. Por faltar conhecimento. Então, o crente que não vem para EBD, ele nunca vai aprender nada. E não é só isso. Tiago ele deixa bem claro: não seja ouvinte esquecido. Que tem pessoa que vem, você fala, você fica até rouco de falar. E a pessoa nunca aprende. É incrível. Só Deus. Mas vamos aqui dar início à segunda parte desse estudo, que assim o Espírito achou por bem fazer. São obras da carne e fruto do Espírito. Abre aí em Gálatas, Epístola aos Gálatas, aos crentes gauleses, capítulo 5. Minha Bíblia já vai até sozinha. Eu já vim a EBD crente esquecer Bíblia, irmão, de tanto compromisso que tinha obreiro. O cara era tão assíduo que ele deixou a Bíblia em casa. Alguns deixavam a Bíblia consagrando na igreja, não lia mesmo, né? Mas antes nós vamos fazer uma oração, amém? Vamos se colocar de pé. O Bispo Gessilane vai estar orando. O Espírito Santo tomar primazia como sempre, em nome de Jesus. Ai, Deus. Deus eterno, Pai Celestial, nós te somos gratos por mais uma tarde onde nós estamos reunidos para fazer menção da Tua palavra, Senhor. Ser com aqueles que vão estar ouvindo, ser com as nossas vidas. O Espírito Santo se faz presente, conduz, dá direção a cada dia nas nossas vidas, para que possamos, ó Pai, colocar em prática aquilo que até dizemos que estamos ouvindo, fazendo, louvando, que nós possamos praticar, Pai, que não possamos ser meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, porque assim o Senhor deseja da igreja nos últimos dias. Toma tudo nas Tuas mãos, completa a obra, nos dá vitória no nome de Jesus. Seja Deus. Vamos dar continuidade. Gálatas capítulo 5. Eu peguei o versículo 1 do capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Isso vai acabar virando campanha aqui terça-feira. Liberdade com que em Cristo. O que é isso, Marcos Paulo? Liberdade que Cristo te libertou. O que é isso? Que ele te libertou do pecado. Porque o pecado ele te... Se eu não me engano, porque o pecado ele te prende a escravo. Isso. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, para a pessoa não ficar preso debaixo desse jugo, né? E Deus, ele no finalzinho aqui, ele me deu um mistério para falar desse jugo. É tremendo, mas vamos dar continuidade. Eu repassei hoje. Deus abençoou o combustível para a gente ir ao hospital. Ontem
ali eu tive a oportunidade de ter mais combustível, mas eu gosto de viver pela fé. E eu falei, não, Deus, o Senhor vai enviar nem que seja um carro. Aquela conta, né, eu bati R$20. Eles pararam de liberar dinheiro assim, botaram. Aí eu fui ontem, aí bateu os 20 hoje. Eu tinha R$7, mais 5 na carteira e mais 3 no carro. Um carro lavado. Então Deus cumpriu, dá para fazer a obra hoje e depois para amanhã e voltar para casa sem ficar na pista. Aleluia. Deus é fiel, mas a gente tem que crer que Ele é um Deus de provisão. Aleluia. Falar de provisão quando você tem no bolso, é fácil. Eu tenho, é coisa que não tem. Aleluia. Eu parei aqui em referências na literatura, só que eu vou pular isso que não tem necessidade de falar. Agora eu vou falar do que porque isso aqui é coisa mundana, é literatura mundana. E como eu não me aprofundei muito, eu prefiro não falar. Que aqui o Espírito Santo, quando eu sentei para repassar aqui, ele me incomodou para não falar. Falei, amém. Não ter essa mente toda como o povo pensa. Não sou formado em teologia, não sou formado em ciências de conhecimento da palavra, não é disso. Eu ensino o que está dentro do meu portão. Então, não vou falar desse assunto. Se alguém me perguntar, eu não vou ter respaldo, então é melhor não falar. Por isso que o estudo tem que ser orado. A gente tem que pedir Deus direção, Não adianta a gente falar de coisas que a gente não tem conhecimento. Então vamos aqui. Soberba na teologia. Religiões do mundo todo tratam a soberba como um pecado capital. No cristianismo, por exemplo, acredita-se que a soberba foi a causa da queda de Lúcifer. Onde está escrito isso? A queda de Lúcifer. O outro livro. Peguei o Marcos Paulo na cintura. Ele é novo, irmão. Eu brinco com ele aqui para forçar a mente dele que ele para ser pregador. Qual capítulo? Sem procurar. Ezequiel capítulo 28, do 13 a 14. Lembrou. É assim mesmo. Quando eu comecei também, só o sangue do cordeiro. Isaías 14. Qual o versículo? 19. Ao 13. Então, Isaías 14:11 ao 13 e Ezequiel 28 do 13 ao 14, aonde, aqui o teólogo ele está falando como por exemplo, ou seja, eu acredito que esse teólogo não é cristão. Tem a teologia natural, correto? Do estudo do universo, da ciência. Tem várias raízes de teologia. Aqui fica claro que esse teólogo ele não é cristão. Por exemplo, não é uma verdade. Eu afirmo, segundo a palavra de Deus, que não é carochinha. Estudo de carochinha não é como um conto. Não é um conto. Deu-se por causa disso sim. A primeira rebelião não foi aqui, foi lá. Essa ideia de querer pegar o trono e elevar acima das estrelas veio do céu. Aí parou no coração dos homens. Quando o pecado vai entrar na vida de Adão e Eva, Primeiro a mulher, depois o homem. Eu lembro até que uma varoa, num sítio que a gente foi, ela não aceitou essa palavra. Ela não aceitou. Por quê? Ela falava assim, não, mas o homem é um só. Eu falei, mas quem pecou primeiro? E ela, não, mas ela ficou repetindo. Eu falei, você não tem base bíblica para rebater. É melhor você aceitar. Não, os dois pecou junto, não. Eva pegou primeiro e está escrito.
a mulher pecou. Depois ela deu fruto do que ela mordeu para o homem. É claro, só que a irmã não quis aceitar. Uma missionária. Falei, parei aqui. Não quer aceitar, está errado. Porque quem pecou primeiro foi a mulher, depois o homem. Agora, por que dentro das epístolas de Paulo vai dizer, primeiro foi Adão? Por que caiu sobre ele, mesmo a mulher tendo pecado? Porque ele é o responsável da casa. Por isso, ele bota Adão e não Eva. Então, ele liberou a palavra primeiro para ele, né? Sim, liberou para ele. O que se refere à ideia de que o orgulho excessivo pode levar à autodestruição. As consequências espirituais da soberba são um tema recorrente em várias doutrinas, como eu tinha falado, sublinhado a sua seriedade. Louvado seja Deus. Aí eu coloquei aqui, né? Se alguém perguntasse para mim o que é um pecado capital, já estava aqui na bucha. O que é um pecado capital? Gula, avareza, luxúria, ira, inveja. Preguiça é um pecado, irmão. E soberba. Quando eu li preguiça, eu falei, Jesus, lembrei das formiguinhas de Salomão. Bater com a formiga, preguiçoso. É um pecado. Então, se tu conhecer algum crente, eu estou com preguiça hoje, está pecando. Agora, se fosse para atravessar a região oceânica Niterói para pegar um cheque de 50 mil reais, cheque não, agora recebi um Pix lá de 50 mil reais, tem que estar lá 4 da manhã, ele não ia nem dormir. Ele ia de madrugada desafiar a morte, assalto, para pegar o dinheiro. Agora, para a presença de Deus, eu estava onde com a bispa? A gente, quando chegou aqui, no antigo Vinagre Cristal, aqui na Brasil, passando assim, ó, família, tardão da noite, meia-noite, uma menina, uma jovem, uma pré-adolescente, a mãe, e um rapaz com um chapéuzinho quadriculado. Foi engraçado, né? Aí vai para a igreja, tem que vigiar, né? O culto começa e termina, do louvor, uma palavra rápida, talvez um louvor, palavra, tchau. Aí acaba o culto, fica todo mundo pensando no meio da igreja, na porta. Pra quê? No mundo, eles fazem aí, ó, anda de madrugada, tem assalto, tá nem aí. Aí nós chega para a igreja, tem que vigiar, né? Morreu. Não dá para andar a terra, então tu não vai nem no banheiro, né? Irmão, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A minha esposa amava uma varoa que vinha aqui, que ela falava que não vinha para a igreja porque estava com o dedão do pé doendo. Não é mentira, é verdade. Não, o dedão do meu pé doeu, eu não vim. Aí saiu no portão, estava ali fora sentado. É só entrar e dar volta. Aonde lá está o bispo? Era sua. Aleluia. Então, vamos voltar aqui. Superando a soberba. Porque é um sentimento diabólico, é um sentimento perverso. É um sentimento que, se a gente não vigiar, quem está à nossa volta percebe. É possível reverter. Humildade, reconhecer que errou, autorreflexão de seus atos grosseiros. A autorreflexão pode ajudar a cultivar um espírito humilde e a entender a vulnerabilidade humana. Olha aí Mateus 11. Mateus capítulo 11. Jesus bota umas perguntas no meu coração terrível. Eu vou fazer essa pergunta depois. Mateus
capítulo 11, quem achou? Falta só o bispo, peraí, culto de doutrina para ele. Mateus capítulo 11, é isso mesmo? Do verso 28 em diante, lê aí, lê alto, lê forte, pode ler. Pode ler, já. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. 29, até o 30. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, pois sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. A minha tradução: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Abra aí em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. A Bíblia manda a gente buscá-lo, para ser manso e humilde de coração. Lê aí, bispa, forte, verso 16. Assim diz o Senhor: onde os caminhos vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Pode marcar isso aí. Telebarassuri calamaia. Ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas. Sabe o que Deus está dizendo para o povo de Israel, gente? Observa o Pentateuco. Observa os 10 mandamentos de Moisés. Observa as sagradas letras. Essas veredas, caminho. O que os profetas passou, o que os mestres ensinaram, o que os sacerdotes, os levitas, eles não só louvavam, não. Eles tinham o cargo de toda a congregação. Calamaia. Eles tinham a responsabilidade. Eu sempre me perguntei, até para minha esposa aqui, aí eu abri essa Bíblia de estudo, eu falei, eu nunca me perguntei por quem é que monta e desmonta isso, é dos levitas. Só eles. Eles eram separados para tirar aquelas estacas, cordas, enrolar tudo. Aí dividia-se a carga, o jugo, né? Aí tu pega uns abençoados desse aqui, que Deus está falando através do profeta. Andai por ele, acharei descansos para a vossa alma. Mas eles disseram, não andaremos. Olha que gente boa. E no outro versículo ele diz que quando ouvistes o som da trombeta, escutai. Nós não queremos escutar. Sim. O que é esse som da trombeta? O que é o som da trombeta? É tipo assim, som da trombeta é quando o chefe de cada arraial, tinha uma trombeta. E tinha que ele tinha que tocar para o povo se reunir para agir acerca de uma tal tarefa. E eles falaram a mesma coisa? Não escutaremos. Agora tu imagina se esse povo de Jeremias, que aqui já morreu e viveu muitas pessoas, né? Até Josué ali, só entrou de 20 anos para baixo na terra, o restante foi tudo morto, um povo escolhido por Deus foi morto no deserto. Então eles estão dizendo, não andaremos. Vamos supor que eles fossem levitas. Olha o problema. Eita, Jesus foi no Êxodo forte. Quando você chega no último capítulo do Êxodo,
É isso? É. A tenda tinha que ser desarmada e ela tinha que se mover. Mas só acontecia isso quando a nuvem se movia. Agora tu imagina, tem uma nuvem aqui. Só tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem 6 pessoas aqui dentro dessa aula hoje. E eu, 7. Número perfeito. Então o que acontece? Tem que tirar isso daqui. Tem que tirar o quadro, tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que tirar. Tem que levar isso aqui lá para fora. Aí a nuvem faz assim: Ademir, pede para os 2 te ajudar a colocar tudo lá fora, que eu quero mudar o culto agora para lá. Ele pode fazer isso, ele tem poder para isso. Aí vocês falam assim: não ajudaremos. Mas quem deu a ordem? Aí não vai me ajudar? Agora pensa no que vocês precisam. Aí Deus vai fazer assim: não te ajudarei. Porque são as tuas obras. Você não vai ajudar? Ainda ele não pode negar a si mesmo porque ele ama. Mas você plantou, você vai ter uma colheita. Então o povo aqui trouxe um problema terrível para eles mesmo, porque Deus está usando o profeta Jeremias para trazer o povo a gente. Vamos fazer isso, jugo suave, vamos obedecer, mas nós não vamos fazer isso. E isso é terrível. Esse é o modo que a pessoa acaba ficando no versículo do estudo, do capítulo 5, do versículo 1. O jugo de escravidão, Gálatas 5:1. É o versículo primeiro. Paulo exorta os crentes a permanecerem firmes na liberdade conquistada por Cristo e não se sujeitarem novamente a um jugo de escravidão. O jugo de escravidão é o quê? Os pecados. É você voltar atrás. Tudo que Deus ele te deu liberdade em Cristo, para você viver em Cristo, para você ser fiel a Deus. Essa liberdade é um dom de Deus, que deve ser cultivado e aperfeiçoado através do Espírito Santo, vivendo em obediência e amor a Deus. Aí esse povo diz: não andaremos. Eles querem viver na escravidão, eles querem ser rebeldes. Eles querem pegar, por exemplo, Balaão, Corá, até Miriam, que era da família. Lá em Números, no capítulo 12, a sedição de Miriam, ela contamina Arão. Mas quando ela ficaria ali, o que trabalha é inveja, obras da carne, isso é revelação. É inveja, porque Deus só fala só com Moisés. Aí inflamou a vida do sumo sacerdote Arão. Só que, como minha esposa diz, Deus viu que começou. A Bíblia diz que a nuvem desce, eles veem. Aí Deus fala assim: tira todo mundo para fora. Deus se irritou, saiu todo mundo. Quando Deus acaba de falar, a nuvem sobe. Quando a nuvem sobe, da cabeça ao pé de Miriam, estava dessa cor, branca, lepra. Então, irmão, quando a gente não obedece, a gente fica leproso. E todo mundo nota. Não tem como não notar. O rebelde, ele não deixa nem sinal, ele deixa o semáforo. Pode falar. O exemplo de São Pedro vai estar lá em Gênesis também. Vai, manda ver. É a nuvem de... Pode falar, fica à vontade. Fala. Babel, né? Forte. Lá em Gênesis 11, que eles falam que eles queriam erguer uma torre para chegar até o trono de Deus. Qual era o objetivo de erguer? Eles queriam deixar todo mundo junto, para quando eles vissem a torre, para eles ficarem lá junto. E o Senhor, ele fala para quando eles fossem se ter filhos, para eles se espalharem e povoarem a terra, e não ficar juntinho só local. E ali também foi construído como um grande templo para adorações pagãs. Por isso o Espírito, a Trindade, se une e diz: eia, desçamos e confundamos a terra, porque foi a soberba do homem alto, está em destaque.
Deus abateu aquela geração. Aí veio o inglês, o espanhol, o mandarim, enfim, a diversificação de vários idiomas que a gente tem hoje. E Babel significa confusão. Isso é a confusão das línguas, né? Tu imagina, eu falando para tu assim, assalamu alaikum, e você falando em mandarim. Não tem como eu usar o aramaico, usar o grego, o latim, e você querer falar português comigo se eu não entendo nada. Então Deus ele confundiu, essa soberba foi abatida. Vamos dar início aqui, é procedimento, perdão. Estou olhando a hora, que é para não me perder. O que é soberba, Marcos Paulo? Define assim, eu sei que você está no começo, né? Mas o que você pode falar com as tuas palavras? O que você entende por uma pessoa soberba? A pessoa soberba, que eu entendo, é a pessoa que se acha melhor que os outros. Ela sabe mais, ela pensa, ela faz melhor do que os outros, mesmo tendo pouca experiência. Sim. Principalmente isso, bispo. Só o que ele pensa que está certo, só o que ele acha que está certo, só o jeito que ele executa as coisas é que é o jeito certo. Ninguém pode dar opinião acerca de nada, de coisa nenhuma, porque ele acha que só o que ele faz, do jeito que ele faz, do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, é que está certo. E o soberbo ele chega a um ponto de uma cegueira. Que às vezes você que está de fora está vendo. Por isso que a Bíblia vai dizer, a gente falou isso aqui no ano passado, a soberba precede, ela vem antes da ruína e precede a queda. Acho que é provérbio que a gente leu lá, né? Ela precede a ruína e precede a queda. Por quê? Porque ele está tão certo, está tão seguro de si, que ele está pegando caminhos errados, escolhas erradas, mas ele bate no peito e diz, eu estou certo. Aí você não pode orientar, você não pode falar, porque ele não vai te ouvir, ele vai continuar fazendo do jeito que ele acha que é. Aí é por isso que a Bíblia afirma, vai preceder a ruína. Vai vir um tombo, vai vir uma queda. Por quê? Porque ele não ouve ninguém, ele não escuta ninguém, só que ele acha que está certo. Né? Aí você pode falar assim, poxa, meu filho, mas esse caminho aí não está certo não, filho, ó, cuidado com isso aqui. E nada, eu sei, eu sou o cara, eu sei de tudo, eu conheço tudo que eu estudei, estou sabendo, então tá? Então no grande dia a gente vai como vai ser. Por isso que é onde o apóstolo Paulo fala, onde a letra mata, eu explico das vidas. Tem gente que eu até falei uma vez conversando com uma pessoa que prega também, ministra a palavra de uma misericórdia que eu, que tudo é pela misericórdia do Senhor Jesus, nós não somos nada. Olha, todo dia, se eu não sou nada, eu não tenho nada, se o alto não vier. Então, enquanto a gente reconhece a soberania de Cristo, a pessoa dizia para mim que ela não precisava ler mais Bíblia, porque ela já sabia tudo. Ela não precisava ficar lendo Bíblia toda hora, porque Deus dava tudo para ela em revelação. Era o um top das galáxias, né? Das galáxias, né? Como fala, era um top dos tops. Para que tu pode ler Bíblia, não precisa ler Bíblia. Eu falei, filha, a palavra de Deus ela se renova todo dia. Hoje eu vou ler um texto, amanhã eu vou ler de novo para me dar uma outra revelação em cima daquele texto. Aí a pessoa começa a cavar tanto, que ela chega num ponto de heresia, porque ela acha que ela já achou tudo que ela podia achar, porque ela é boa, né? Já achou tanta coisa que está por aí. Eu entendi essa passagem que fala assim, que a pessoa entra no nível de heresia por causa da soberba. O soberbo pode virar um herege, porque ele começa a pegar coisas até que não tem, porque ele busca coisa para dizer que ele é um tal. Jó pecou, que Jó não conhecia Deus. Aí para a igreja fazer, o cara quer brilho, o cara quer status, quer aparecer. Porque o soberbo ele tem um pouco disso, ele quer uma glória para si, que a glória pertence a Deus. Aí vem a ruína, vem a queda, vem o tombo e ainda vira herege. Ainda vira uma pessoa que a gente falou semana passada para mim é o bem forte, né? Além de ser alguém que está desagradando a Deus. Está pregando heresia, está desagradando a Deus. Ele chega ao isolamento social, uma pessoa que fica insuportável, que ninguém quer estar perto. Porque a pessoa tudo ela te rebate, tudo ela vem, ninguém quer estar mais perto do soberbo. Eu, pelo menos, afasta-te dele, está dizendo uma coisa de boas estações, se afasta. Né?
Eu marquei aqui. Tudo isso aí. Um sentimento de superioridade leva a pessoa a considerar-se melhor que os outros, frequentemente manifestando-se como arrogância e desdém. Você fala, ele zomba. E faz essa cara aqui, ó. Ele tá assim, o que eu falo é que é certo. O que eu penso que tá certo. Quais os efeitos da soberba nas relações pessoais? Foi dito. A soberba pode levar a desconexões emocionais, dificultando a formação de laços significativos, resultando em solidão e insatisfação. Como a soberba afeta o ambiente profissional? Pode criar um ambiente tóxico para qualquer pessoa, crente ou descrente. Aqui fui eu acrescentei algumas coisas, dificultando a colaboração e resultando em conflitos moral aqui entre funcionários. Agora você pega isso aqui dentro de uma congregação, um soberbo dentro da congregação. Se o líder, deixa eu marcar aqui que já foi falado, se o líder não se opor a ele, não refutar ele, ele vai fazer o que Tiago disse, vai perverter os que estão de fora. Abre lá, Epístola a Tiago. Isso aqui Deus está dando agora, não é nada que está aqui anotado não, porque as aulas era assim. Quando eu dava aula antigamente na igreja que eu era, quando era Tiago, o pastor deixava aberto, né, para quem gostava de palavra, que o povo não era muito fã de Bíblia, então ele deixava aberto esse mistério, porque quem lê Bíblia, o Espírito ele vai te revelar coisas que não está ali. Então ele não se importava de você tá dando aula e o Espírito na hora te dá algum versículo que você não anotou. Louvado seja Deus. Sobre a prática da palavra de Deus. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aí você já vê. É Tiago o quê? Tiago 1:19. O homem seja pronto para ouvir, primeiro ponto. Tardio para falar, tardio para se orar, tardio para se irar. Então fica bem claro que o soberbo não se encaixa nisso, porque ele não quer ouvir. Ele cria um bloqueio na mente dele, ele deixa os comichões, como diz Paulo lá em 2 Timóteo 3, cria comichões nos ouvidos. Ele já tem, a mente dele está bloqueada para tudo aquilo que vem refutar o que ele acha, porque ele é muito bom. Então a Bíblia diz que nós temos que ser pronto para ouvir. Como que eu vou ser um pregador? Como eu vou ser usado por Deus? Como é que Deus vai falar comigo se eu não quero ouvir? Como é que você vai ser usado? Como eu vou ser usado? Como a Bíblia vai ser usada? Como a nossa irmã Luana Ferreira vai ser usada? Se não ouvir Deus. O soberbo, ele cria um bloqueio, ele é todo armado, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aqui o rapaz colocou, cria um ambiente tóxico, ruim, aleluia, a formação de laços significativos, resultado em solidão e insatisfação. Ele é soberbo, mas ele é uma pessoa triste, mas ele não fala. Ele é insatisfeito, sabe por quê? Porque o que ele fala, quem percebe, ó, ainda
que seja crente ou não, o soberbo ele deixa sinais. Ninguém quer a amizade desse cara. O soberbo da gerência quebra a firma. Quebra a firma? Quebra a empresa. Quebra tudo. Ele não escuta ninguém, aí a pessoa está falando coisa. Aí, ó, o que Tiago está dizendo? Pelo que rejeitando toda imundícia, o acúmulo da malícia. Acúmulo de malícia, meu Deus do céu. Que imagina uma pessoa só o mal, ela acumula só o mal. Pensa nisso, medita nisso. Recebei com toda mansidão a palavra enxertada entre vós, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberalidade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esse que vos fala um dia, ele sentiu a soberba. Eu era diácono, eu sempre falo isso, eu tenho até falado isso para algumas pessoas, que o culto ontem que a gente foi tudo dentro de altivez. Toda a palavra, até o louvor do varão que louvou de guitarra, falando de altivez, né? Do homem trazer uma glória que não é dele. Então, eu, por achar que eu li a Bíblia toda 4 vezes, eu já achava que eu não era arrogante com as pessoas assim não, mas quando a pessoa começava a falar, eu atropelava ela. Porque por ter lido a Bíblia 4 vezes. E outra, olha, tem um negócio, irmão, que é terrível. Porque Deus já me usava em visão, revelação, profecia, discernimento de sonho, espírito, até hoje para a glória de Deus. Então eu juntei tudo isso, eu achei que eu era um cara. Deus falava comigo. Então o presbítero lançou sobre Balaão e sobre Balaque. Abre lá na epístola de Judas. Estamos falando soberbo, obras da carne. Eu queria entrar em frutos do Espírito. Depois de Tiago, só andar para frente. Pedro, vai vir João, Judas. Eu acho que vai para frente, não é? Aqui Judas, depois de 3ª João. Depois antes de Apocalipse. Penúltimo livro da Bíblia. Agora eu tenho que achar eles aqui. Achei. Aqui, ó. Judas 11. Por quê? Não tem capítulo. Judas é só essa epístola. Não, Judas capítulo 1, não. É Judas verso 11. Ai deles, porque entram pelos caminhos de Caim, foram levados pelo engano e prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Só gente boa. Aqui está Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi o profeta que Deus levantou para fazer uma diferença, porque Balaque havia chamado para amaldiçoar Israel. Aí, por causa dessa palavra aqui, que o orgulho, irmão, a soberba não deixa você ver a verdade. O que você fala já é a verdade. E eu falei para ele que Balaão foi obediente. Que Balaão, ele foi um cara que Deus ouvia a Deus sim. Deus falou com ele, porém ele se vendeu, né? E eu senti isso no meu coração. Isso foi numa sexta-feira. Aí eu vim para a doutrina da igreja, o pastor me deu uma aula. Eu não orei tanto para chegar segunda-feira e pedir perdão. Foi só essa vez
que eu sentia soberba. E eu falei, Deus, não deixa esse sentimento mas fazer parte da minha vida. É um sentimento muito demoníaco, cara, um troço que arrebenta contigo. Aleluia. Aí eu botei aqui, soberbo Lúcifer. Estou continuando lá, falando de soberba, que é um estudo bíblico e espiritual, e tem que ter palavra, não só falácia. Ezequiel 14 e Ezequiel 28. Né? O pecado do povo na terra de Sinar foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino à parte de Deus. Aonde você leu lá, terra? Foi Gênesis 11? Isso. Aí eu peguei esse negócio, eu anotei aqui. Dirigir seu próprio destino à parte de Deus, através da união política centralizada. Foi o que eles fizeram. Eles se uniram, mas foi fora da direção de Deus. Esse desígnio era fruto do orgulho contra Deus. Deus frustrou o propósito deles, multiplicando os idiomas. Gênesis 11:4. Terceiro, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, Juízes 4:1. Porque o Eude, ele entrou na recâmara, matou o rei, que abre lá a parede, Juízes 4, abre lá. O povo gosta de palavra aqui. Veio um pastor aqui, um colega novo, ele falou, eu percebi que o povo aqui gosta de palavra. Também tem uma palavra muito boa. Pode ler. Juízes capítulo 4, verso 1. Pode ler. E aconteceu que logo após a morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que o Senhor condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Canaã, dominava em Razor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete Tacuim. Eles eram de Canaã. Então os cananitas queriam dominar Israel. Mas por quê? Porque esse tempo dos juízes era o tempo em que eles faziam o que parecia bem. Esse é o tema central desse livro. Eles faziam o que parecia bem. Cada um fazia o que o seu coração achava que é certo. E hoje em dia, Simone lá de Cabo Frio está aqui com a gente. Deus te abençoe, terra, em nome de Jesus. É a BT da Igreja Missionária Fogo para as Nações. Então o que acontece? O povo fazia o que parecia bem. O Deus, ele levantava o juiz porque eles clamavam. Mas daqui a pouco o juiz morria e eles praticavam toda a obra, e bate mesmo dentro do estudo, capítulo 5, verso 1, e as pessoas hoje não é diferente, irmão. As pessoas têm a oportunidade de servir a Deus. Deus usa um, usa outro. Deus fala, fica na minha presença. Passa às vezes por intempéries. Olha, eu com 7 anos de idade eu quase fiquei cego por causa de uma fumaça tóxica. E hoje as pessoas têm uma visão saudável, só vê o que não é para ver. Tem pessoas que podem falar, mas não glorifica a Deus. Tem pessoas que têm mãos, mas não têm coragem de pegar na Bíblia. Tem pessoas que são inteligentes, só que são inteligentes para o mal, para desobedecer a Deus. Tem pessoas que têm a saúde perfeita, mas preferem se intoxicar com cerveja, a mente com música mundana. Agora está na moda aí
as festas de bandeirinha, festa julina. Tu vê que o troço é tão inflamado que entrou o mês de junho, acabou, mês de se bobear vai até agosto. Então, irmão, Deus ele quer que o povo reflita sobre essas coisas, porque Deus não opera na rebeldia, ainda mais se é conhecedor da palavra. Meu Deus do céu, lá em Tiago de novo, só está dando Tiago hoje. Lá em Tiago, acho que é o último capítulo de Tiago, Tiago 5, é isso? Não, acho que é Tiago 3, é isso? Isso, lê aí, bispa Gessilane, verso 1, bem forte. Tiago 3, 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais um juízo. Só isso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais um juízo. Ele não está falando que você não pode ser um pastor, você pode ser um diácono extremamente usado por Deus, um obreiro, um membro, mas aqui ele está falando de mestres, então remete ao que é lideranças. Ele não está falando para você não ser, ele está dizendo que o negócio é muito sério. A responsabilidade de um líder eu vou usar um exemplo aqui, a nossa pequena congregação. Quem entra aqui na salinha, olha para cá, uma bandeira de Israel, outra do Brasil, 2 cajados, um pandeiro pendurado, uma caixinha de som humilde, uma parede que precisa ser pintada, um teto que precisa de obra, e despreza no coração. Crente, despreza, porque é pequeno, só tem você, eu e elas, a igreja da África, é uma igreja de gente pobre. Aí a pessoa olha, julga e não volta nunca mais. Isso é soberba e aflição de espírito. Tudo é vaidade, vaidade de vaidade. Tudo que o homem faz debaixo do sol. Só que, o que acontece? Toda semente que eu jogo, ela um dia cresce. Cresce? Não. Quando você joga a semente, ela morre, para depois ela crescer. Aí depois vem o plantio, vem a colheita. Ela começa naquele brotinho, né? Aí tudo que você faz, desprezando no seu coração o que Deus te deu, que é perigoso. A pessoa despreza o que Deus te deu. É igual aquela coisa lá. Você deu uma palavra que ninguém está com na mão. Ninguém. Você deu uma palavra, depois apareceu um monte de mestre. Se você não der essa palavra, não entendeu ninguém. Isso é soberba e a visão do espírito deles. Ainda quiser nos corrigir. Mas alguém pegou a Bíblia na mão para fazer isso? Quantos anos fizeram isso lá? Nenhum ano. Aí você fez, pegou? Fez. E ninguém pratica o que faz. Quem está lá faz o que pratica. Eu sei que não pratica porque o Espírito fala. Então é assim. Não queira em vós ser mestre. Você pode ser. Mas segura o rolo. Porque o negócio é forte. Vamos lá. Daniel. Não, perdão, não vou correr não vou correr. 1 Crônicas, capítulo 21, me deixa informado da hora. Tá? 5 agora? Que maravilha. Vamos lá, vamos brincar agora. Agora vem muita palavra aí. Prepara a Bíblia, vem muito manto de palavra direto aqui, porque a gente está lutando para reverter a soberba. Amém? Deus vai libertar, Deus vai curar. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Todo mundo ache. Agora vem coisa forte, vem palavra, eu gosto de palavra. Não gosto de ficar só falando não. Achou, terra? 1 Crônicas, capítulo 1. Já?
Lê forte aí para o povo ouvir. Perdão, 1 Crônicas, capítulo 21. Aqui está uma maior rola aqui na minha mente de versículo. Qual? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo abaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: ide, contai todo o povo em Israel. Quem foi que incitou Davi? Por que Satanás? Aí vocês que vão me responder. Por que Satanás incitou Davi? Porque Deus tinha dado uma ordem para não liberar o povo. A intenção do diabo, Satanás, Satã, na intenção do diabo, Satanás, é fazer com que o servo de Deus desobedeça o mandamento que Deus deu. Deus tinha falado: não numera o povo. Ele foi, numerou, e depois vai ser castigado, e vai deixar escolher o castigo ainda no final do capítulo. Davi, ele foi incitado, ele foi estimulado, ele foi instigado, ele foi, oh Jesus, isso aqui foi muito forte, que eu pesquisei depois o que era incitar. Encorajou Davi a pecar. Olha só, irmão, isso aqui é muito profundo. Reminou-se de prominar a Sarábia, porque nós não ouvimos quase palavras assim ser ministradas. Palavras de soberba, palavras de adultério, fornicação, palavras aonde a cobiça pela mulher do próximo. São palavras que muitos líderes não gostam de tocar ou tanger. Para você que é teólogo, amém? É difícil você ver isso. Apesar que onde a gente estava num lugar que parecia isso aqui. Lá o bispo quebra tudo também. Bispo Luciano não deixa nada barato. E os vasos que veio na sequência, meu Deus do céu. Se alguém não foi curado, tem que ler Bíblia. Porque Deus, ele fala. Então, o diabo encoraja as pessoas a tomar atitudes erradas e as pessoas tomam. Aí Deus encoraja. Meu Deus. Qual é a voz que o ser humano prefere Deus? Satanás encontrou uma brecha de soberba em Davi. Orgulho. O orgulho veio de quem? Dele. Satanás. Era um anjo de luz. Caiu. É outra coisa aqui que é muito importante aqui falar. Porque eu vejo muitos, eu não vejo mais. Eu via, Deus mandou parar, eu não vejo mais. Muitos líderes aí fora, muitos que se diz mestre, Senhor. Por que que Deus criou o diabo? Eu já ouvi pergunta tola, mas essa quebrou tudo. Deus não criou o diabo, querido. Lúcifer se fez maldito por causa do orgulho. Outros falam assim: Deus criou o mal, que Deus é esse? Você estuda a palavra para falar besteira na internet? Porque eu vejo, irmão, homens procurando subsídio para dizer que a Bíblia se contradiz. Pega versículo isolado, pretexto de heresia. Deus, ele permite o bem e o mal. Deus é Senhor, Deus não é um Deus de confusão. Deus permite que eu e você errem. Sabe por quê? Porque Ele é o olheiro e nós estamos na mão dele. O erro é para trabalhar aqui dentro desse coração que enganoso. Procede a saída da vida. Idolatria, porfia, adultério, prostituição. Isso procede do teu coração. Agora nós só temos algum bem, nós, cristão. Só tem algum bem, algum amor,
algum dom, alguma excelência por causa do Espírito Santo. Porque se não for Ele, nós somos maus por natureza. O pecado de Adão e Eva fica aqui, o pecado habita em nós. Agora nós temos como lutar. Aí Davi lá no trás, mais para frente, perdão, vai ser o que a bispa falou. Abre lá, está aberto aí. Vai lá para o finalzinho, deixa ela procurar aqui. Vai lá para o finalzinho. Os 3 mistérios de Davi, que Deus deu para ele escolher. Toma aqui, né? Ouvir esporte. Glória a Deus. Ela vai falar ali, o finalzinho desse versículo, desse capítulo de 1 Crônicas 21. Verso 7. Este negócio pareceu mal, também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor. Verso 10. 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. 1 Crônicas 21, verso 11. E Gade, o vidente de Davi, lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, coisa que nunca aconteceu, né? Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade, verso 13: estou em grande angústia. Cala eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, ele escolheu a peste, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. Deus é bom demais. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto a ele de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se a Ornã, viu o anjo. Por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando trigo. Só até aqui, tá bom? Tá bom. Explica para mim. Glória a Jesus. E Davi veio a Ornã, Ornã viu a Davi, ele vai fazer ali um altar, não antes pelo seu valor, eu quero comprar, ele vai fazer um altar. O Senhor vai comprar o que era necessário para fazer, porque ele disse que não iria dar nada, que não iria apresentar para Deus algo que não lhe custasse nada. E Davi escolhe que uma peste vai ferir, né? Deus ainda teve misericórdia no final, que viu o destroço que estava acontecendo, já 70.000, a gente já pensa, que cai por causa da desobediência de um homem. E eu estava aqui refletindo no que a gente está estudando. Tem gente que já sabe o que Deus falou, mas prefere ficar com a voz do homem, ou com a voz do seu próprio coração, da sua própria vontade. Deus já falou, fica aqui,
faz isso, não faz aquilo. Aí por causa da sua própria vontade, do seu coração e da sua soberba, que aqui é um dia nível de soberba, né? Eu vou numerar, eu quero numerar, é meu povo, não é seu povo. É o povo que Deus deu para você cuidar. Né? E aí é onde entrou a soberba. E aí veio o castigo. 70 mil caem, Deus ainda teve misericórdia, se arrepende do mal, que o anjo já ia para Jerusalém, né? Cidade que eu entendo que é a cidade que Deus ama, como toda Israel. Deus vai, não, lá não. Mas manda ele fazer um altar para mim, sacrificar, né? Ele estava eles, o Senhor da cidade vestido de saco, a gente leu aí. Mas o que me chama a atenção é que, por causa da desobediência de 70 mil morrem, que não fizeram nada. Que é o que Davi basicamente chora, né? Poxa Deus, eles são inocentes, as ovelhas de Israel são inocentes, o culpado sou eu. Recaia sobre mim, ele preferiu cair na mão de Deus do que na mão de seus inimigos. Foi escolha dele. Eu acho que é um nível de intimidade tão grande que Deus tem com Davi, a ponto de ele permitir escolher qual castigo que ele quer. Porque hoje Deus vai e palha. Nem manda recado. Aqui não, Davi teve a opção de escolher. Então não é melhor escolher obedecer do que desobedecer, gente? Sabendo que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Porque uma coisa é quando a pessoa pega por omissão, pega por não saber. Agora, quando Deus vai lá e avisa para a pessoa, Deus falou para o ser humano, hoje a gente vê pessoas enquadradas nisso. Vai lá, Deus se apresenta para o ser humano, fala assim, eu quero que você esteja em determinado lugar, eu quero que a partir de hoje a sua vida seja desse jeito, que você faça dessa forma. A pessoa prefere desobedecer a Deus, porque me dá a entender que tem uma outra voz por trás falando, vai mesmo, Davi, tu é rei? Não era assim, Davi. Está escrito ali, né, que é o próprio Satanás que aparece. E não está diferente no dia de hoje. Tem gente que está ouvindo a voz do diabo, está mais sensível, a palavra é dura, mas é essa mesmo, está mais sensível para ouvir a voz do diabo do que a voz de Deus. Satanás incita, come do fruto. Deus falou isso só para você não ficar igual a ele. Come, vai lá, vai, só uma mordidinha, né? Aí Deus já não tinha falado que não era para comer do fruto. Deus já não tinha avisado a Israel que se Israel continuasse na idolatria ia vir o cativeiro de 70 anos. Deus não avisou? Preferiu ser levado cativo, ver o templo de Jerusalém destruído, mas não ouviu a voz de Deus. É um grande prejuízo que o ser humano tem, quando ele não consegue ouvir a voz de Deus. A Israel toda é levada cativo, vai para a Babilônia, vê o templo de Jerusalém que Salomão constrói lindíssimo, ser todo arrebentado, saqueado, mas não obedece. Simples assim, né? Glória a Deus. Então fica aí o exemplo. E uma coisa que tange muito é que Davi, mesmo tendo tanta intimidade com Deus, ele deixa assim o orgulho, né, falar mais alto no seu coração, a soberba. E eu louvo a Deus. Essa mensagem é muito rica. Que Gade, tanto Gade como Natan está no reino. Fica claro lá em 1 Samuel 11, que é Natan que entra, não é Gade. Então tinha 2 profetas ali de Deus, e Deus escolheu Natan para falar com Davi, aí escolhe Gade para falar com Davi. Ele é basura de prominarado. E no nosso meio, quando a bispa vai falando, é como ela e eu, Deus vai dando um mistério dentro da palavra. Você ser cheio do Espírito Santo é para tu obedecer o que Deus manda você falar. Lá em 1 Samuel 11, se Natan não fosse o mesmo, ali Satanás encorajou, instigou. O Espírito instigou Natan a entrar na presença e encorajou ele. Como o diabo encoraja para o mal, ele é imitador de Deus para o mal, o diabo. Agora Deus não, ele encoraja Natan para se introduzir, sem ser chamado pelo rei, porque o rei podia mandar matar. Falou, eu tenho uma palavra para você, Davi. Aí vai contar a história da ovelhinha, que só tinha uma, foi arrebatada. Mas ele contou com sabedoria. E aí vem Gade e vai exortar Davi, porque se ensoberbeceu por algum momento. Agora é interessante que você lê no livro de... Ele vai ser conclamado rei. No capítulo anterior,
E vai ser levantado pelo povo, vai reinar sobre Israel e vai reinar sobre Judá. E você vai ver as batalhas de Davi, você não vai ver Davi entrar em batalha sem consultar Deus. Então isso fica bem claro para a nossa vida, que ainda que Deus nos use, nós temos que vigiar com o que a gente ouve e de onde vem o som da voz. Não é porque Deus usa o bispo, a bispa, tua vida que é cristão, a vida do Marcos Paulo, que nós não temos que vigiar. Por quê? Adão veio do pó da terra, uma missão de separar, experiências profundas. Deu-lhe uma mulher preditora para ser companheira. Não vigiou, pecado entrou na raça humana. Então nós temos que ter muito cuidado. Louvado seja Deus. Então, professor, eu me lembrava aqui do episódio de 1 Samuel 6:7, onde fala da Arca da Aliança, que Davi também, a princípio, quer até levar fazer o que é certo, né? Trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Estava aqui com a minha mente, aqui, né? Nossa mente do Pai. Isso é uma palavra focada para obreiro também. Tanto aí onde a gente leu agora, quanto 1 Samuel 6. Se alguém que está do lado do rei, ou está do lado do sacerdote, ou da liderança, está vendo que o caminho que está sendo tomado, trilhado, não é aquilo que Deus falou no começo, porque todo mundo que entra para congregar, a gente diz assim, ó, aqui Deus falou isso, aqui Deus falou aquilo, aqui Deus falou para seguir essa linha. Então, se um obreiro estivesse do lado de Davi, alguém do lado de Davi tivesse dito assim, Davi, sim, Deus falou para não numerar não, Davi. Lá no caso da arca, um levita tivesse dito, Davi, o jeito de carregar a arca não é sobre carro de boi, é nos varais. São duas coisas que poderiam ter deixado de acontecer. Isso fala de quem está do teu lado, de um Elias e de um Eliseu, com quem tu anda. Porque se os teus liderados andassem com você na verdade e na pureza, de verdade, eles iam ter coragem para entrar diante do rei como Esther entra, como Natan entrou lá no final também, quando ele pecou com Betseba, que Natan entrou, e como lá no final que Natan entra para falar, ó, o rei é alguém que seria da sua descendência, é seu filho, vai entrar para colocar Salomão junto, depois entra Betseba, né? Entra Betseba, depois entra o profeta Natan. Então, se tem alguém do lado, cheio do Espírito Santo, tem que ser para falar a verdade. Olha, o líder, esse caminho não é aquilo que Deus falou no começo, não. No começo Deus falou para a gente fazer desse jeito, ó, tá saindo fora daquilo que Deus falou. A gente precisa hoje, nos dias de hoje, ter liderados que tenham coragem de chegar e falar, Davi, isso aqui não é assim, Davi, não é por aí o caminho, ó, vai tropeçar, vai cair, cuidado com o coração, né? Porque o reinado, quem governa, quem está na frente, tem que estar responsável por um monte de coisas. Então é bom ter alguém que dá conselhos, porque o rei tinha conselheiros. Além de ter levita, vidente, sumo sacerdote, tinha Aitofel, o rei tinha conselheiros. Então se a gente tem conselheiros, o rei ouvindo ou não, a sua parte como conselheiro, e eu entendo até que Deus vai cobrar de alguém que Deus tocou, como o Marcos Paulo um dia pode chegar, o bispo vai dizer, olha só, esse negócio aqui, né? Pô, não tá legal não, a senhora falou, pô, no começo a senhora falou pra mim que era assim, agora a senhora tá fazendo de outro jeito, ó, na Bíblia não tá assim não, ô bispo, eu vou ter que parar pra ouvir, ter humildade pra ouvir, até isso eu também entro soberba, porque tem um líder que não escuta mais, não recebe mais instrução, não é dizer que o liderado sabe mais do que o líder, não, às vezes ele tá de fora e tá tendo uma visão diferenciada, que vai ser útil, como eu já contei até o meu próprio testemunho. Que eu cheguei no pastor presidente que eu congregava, falei com ele, falei, pô pastor, isso aqui é assim, fui com um jeitinho, né, de uma de Natal, fui com um jeitinho. Ele você tá certo, eu vou fazer do teu jeito, ó. Não precisou brigar, não precisou me rebelar, porque tem gente que não tem coragem para falar a verdade pro líder, prefere dar as costas e sumir e abandonar a obra sem dar satisfação. Vamos trazer para os nossos dias atuais? Quantos já passaram que vai embora? Isso é rebelião. Rebelião. Pô, não era mais fácil chegar, bispo, ó, não gostei, bispo, disso aqui que tu fez, bispo, não gostei dessa palavra, não gostei do que você falou, não gostei do jeito que você advertiu, tô saindo, ponto. É melhor. Ia me dar tempo de se defender. Ia te dar tempo, porque isso chega até um nível de covardia. Eu tô falando porque Deus está mandando falar.
sei que a gente tem que estar correndo, você quer terminar aí, mas tem gente que, além, não estou 5h15 ainda, né? Então, além de ser covardia, isso também demonstra ingratidão e covardia, porque não dá para o liderado o direito de defesa. Porque se você não concordou com alguma coisa que eu fiz, o que você tem que fazer? Poxa, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui não tá, não é assim. Aí eu vou ouvir, vou dizer, poxa, se eu estiver errado, eu tenho que baixar a cabeça, dizer, não, realmente eu errei, isso é humildade. E a Bíblia diz que os humildes, né? Quem é que vai herdar? Os soberbos não herdarão, quem vai herdar são os humildes. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso serve para liderar essa palavra, para líder. Ouvir, acatar sim ou não, se estiver dentro verdadeiramente. Mas se estiver verdadeiramente dentro do que Deus falou, o líder vai ficar pensando como alguém falou com Saul. Né? Eu acredito que alguém deve ter falado com Saul, tu vai consultar Pitonisa, tu vai consultar Baal-Zebub, tu vai consultar Astarote, tem profeta em Israel. Israel tem Deus, né? Então isso é algo que ficou assim latente no meu coração quando eu estava lendo, foi isso. Por que alguém não adverte o líder que aquele trajeto não está correto? Não precisava usar Iaiô ter morrido, era só um levita ter dito. Né? O Davi, não é do carro de boi não, Davi, é do varal. Davi, Deus não falou para você não numerar, por que você está numerando? Muita coisa pode deixar de acontecer dentro da casa, do reino de Deus, se alguém que está inserido nele tiver coragem para chamar o líder e falar com ele. Mas não, ele prefere dar as costas e ir embora. Aí vira covardia. Segundo as Crônicas, capítulo 32. Segundo as Crônicas, capítulo 32. Até deixei marcado aqui também. Segundo as Crônicas 32, 24 ao 26. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, ou um prodígio. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre toda Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Eu achei muito importante, vamos marcar essas passagens, porque você vê que foi um homem que, é como eu digo, né, o livro dos reis pode ter sido escrito por Natã, o vidente, ou por Gade. Por quê? Porque foram homens que viveram ao lado dos reis. Poderia ter a mão de, não vou dizer Aitofel, porque Aitofel ficou boladinho com o filho de Davi e se matou. Aí ficou o que guiou ele na fuga, quando Absalão estava tentando matar, ficou o Zai. Pode ter sido também, né? Um dos conselheiros pode ter tido uma mão nesse negócio também. Então a gente vê que tem uma profundidade. Só que Crônicas ele é muito especial. No final das Crônicas, quando é falado de Ciro, a profecia sobre o povo que voltaria cativo de Jerusalém é por Esdras. Capítulo 1 de Esdras. Final de Crônicas são parecidos. Alguns versículos, acho que os 6 primeiros versículos. Então acredito que Esdras, por ser escrito, vamos lá, pode abrir aí. É bom, isso aqui é estudo bíblico. Então, né, você vai ver o bispo Ademir buscar na palavra. Você abre Esdras, que vem logo em seguida.
É o capítulo 1. Quando você lê o verso 22 de 2 Crônicas 36, são os 2 primeiros versículos. Parte com o livro de Esdras, capítulo 1. No princípio, no ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse palavra por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão a todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro o Persa. É só para a gente ter uma compreensão onde o bispo vai entrar aqui. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Aí vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 36, os versos de número 22. Porém, no primeiro ano do rei Ciro Persa, para que se cumprisse a palavra pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, também por escrito, dizendo: assim diz Ciro. Você vê que é o mesmo versículo. Então, alguns historiadores eruditos, eles acreditam que quem deixou para nós essa preciosidade, chamado Crônicas, foi o escriba Hábil Esdras. Louvado seja Deus. Então nós vamos encontrar profundidades em Crônicas que não tem no livro dos Reis. Não que Gade ou Natã não tivesse profundidade. Tinha. Mas o escriba, ele é um cara que conhece a lei, é um cara que comia rolo. E lá não é como hoje. Hoje tu compra a Bíblia de estudo, ela já vem. Só pega e entende. Os caras não, filho. Era papiro, era couro de animal pequeno, porque algum historiador acreditava que o couro do animal pequeno era mais prático, ficava mais durável, as escritas no couro do animal. Eu fiz estudo sobre os rolos sagrados, e interessante que eles tinham cores roxo, não era laranja, até então para diversificar os manuscritos. Eu gravei bem, o rolo de Esther tinha 7 metros. Se bobear, até falta alguma coisa ali no livro de Esther com um rolo de 7 metros. É maior que essa aqui, ó, daqui para lá. É maior. Então, é muita profundidade, irmão. Então, eu acredito que Esdras trouxe isso aqui para a nossa vida, porque tu não acha sobre o pecado do rei Ezequias em outro lugar. Porque de tanto estudar isso para pregar em campanha, foi Deus com o pecado desse rapaz. E Deus me mostrou 2 Crônicas 32, no verso 25 e 26, aonde ele vai ensoberbecer o seu coração. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Por que ele se ensoberbeceu? Porque ele mostrou todo o ouro e toda a prata para reis babilônicos, reis, homens da corte de Babilônia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui, ó, verso 27: teve Ezequias riqueza e glória, grande abundância, e fizeram-se de prata e de ouro, pedras preciosas, especiarias de escudos e tudo o que se podia desejar. Também armazéns de colheita, edificou cidade. Também o mesmo Ezequias tapou manancial. Contudo, verso 31, contudo o negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra. Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Então, você tem que ter cuidado com o que você ganha. Deus te honrou, vai se formar. Mas se você pegar o que você se formou e começar, não, porque eu sou Marcão, olha sua cara, eu formei. Tua bênção vem na maldição. Por causa, o que o cara fez aqui? Ouro, prata, escudo, taças, enfim, especiarias,
ungüentos poderosos, porque antigamente, né, tinha o perfumista e o cara era treinado e capacitado por Deus para fazer. Lá as cortinas da época era tudo cheiroso. Ele entrava no templo. Já estudou sobre as madeiras do templo de Salomão? As madeiras de acácia. Vê que ela tem uns nomes diferentes. Ela vinha atravessada lá de Irão, que era rei de Tiro, que fez aliança com Davi, depois fez aliança com Salomão. Madeiras de faia. Eram madeiras perfumadas. O templo devia ser muito cheiroso. As especiarias eram para ser colocadas nos panos, para ficar tudo cheiroso. O sacerdote, quando ele chegava no templo, né, que eles tinham as turmas para acender as luzes do templo, sabe? Era o combustível, era o azeite. Era batido, está lá em Êxodo. Mas o óleo da unção, ele era prensado. As suas folhas eram prensadas. Eu estava fazendo um estudo sobre isso. O azeite batido vinha do caroço. Mas para unção, o óleo para consagrar, ele era prensado. Aí sai aquele óleo, aí eles vêm com a mirra, vêm com essências aromáticas, e o rapaz passava aquilo na roupa. Não o óleo em si, o óleo passava. Já leu que o óleo cai na cabeça de Arão, pela barba, escorre pelo seu corpo. Assim é como um monte, que eu esqueci o nome agora. Então, tinha um cheiro, tinha uma particularidade. Então, tudo isso é um fruto de obediência. Deus abençoa o povo. Só que eu não posso pegar as bênçãos de Deus e dar testemunho como se eu fosse o melhor. Aí você perde como o rei Ezequias perdeu. Glória a Jesus, né? Deus o humilhou. Aí o povo, Deus não faz isso não. Então precisa ler mais Bíblia. Por quê? O homem estava bem, mas por causa do negócio dos príncipes da Babilônia, Deus estava fazendo o quê? Tentá-lo para saber tudo que havia no seu coração. Não que Deus tenta alguém, porque Deus não pode ser tentado. Mas aqui, você vê que Deus permitiu tudo isso para ele, para ver o que estava no coração dele. Então, às vezes, Deus, ele honra a tua vida, a minha vida, não é para a gente ficar cantando vantagem, não. Porque senão, Deus, ele não se agrada e coloca a gente no vento. Aleluia. Né? Eu vou ter que... São 5h34. Eu vou parar aqui em Daniel. Não vai dar para terminar de novo. Vai ficar faltando uma folha. E eu vou até o fim. Porque tem mais coisas aqui. Né? Eu vou bater rapidinho. Abre aí Daniel capítulo 4. Que aqui eu separei uns versículos de soberbo e como vencer a soberba. Botei alguns versículos até o jugo de Jesus, né? Fardo leve, tem a explicação por que Jesus vai falar de fardo leve, jugo suave. E eu tenho ainda Jeremias vai se meter na minha vida aqui. Tem o jugo de Jeremias que é muito forte, em Jeremias 28, então ainda tem pano para manga para a próxima aula, ainda tem palavra. Mas Daniel 4, verso 30 está escrito o quê? Falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Seu celular está aí, não está nada. Traz o celular aí. Presta aí. Vou aprender a fazer, mas... Aqui é mais rápido. Abre aí Jeremias 27. Jeremias 27.
7, versículos 6 e 8. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. O versículo 6, a parte B. Meu servo, até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E capítulo 4, 30 de Daniel, está escrito o quê? Essa é a grande Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória, com a magnificência do meu poder. O cara está bravo. Daniel 4:30. Lê aí. Lê forte. Comecei a meditar. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade. O capítulo 27, 6 de Jeremias diz que Deus que entregou a nação de Judá na mão de Nabucodonosor, meu servo, até os animais do campo lhe dei para que te sirvam. Ele é soberbo, sim ou não? Aí nesse momento parece que não. Em Jeremias ele está dando o poder e a autoridade. Daniel 4:30, eu estou fazendo isso para contrastar mesmo. Aqui o cara está vindo sob profecia de Deus na boca de um homem de Deus, dizendo que tudo ele ia sujeitar. Chega no capítulo 30 de Daniel, o que ele está dizendo? Eu edifiquei para a minha glória. Trazendo a glória de Deus para si. E Daniel fez o que? Vai voltar depois, Não, Daniel não, perdão. A voz já vem do céu, aonde ele vai ser tirado e ficado no meio do campo com os animais. Então, o homem, eu vou continuar na próxima, a bispa vai continuar aqui, eu vou dar isso aqui para ela. E se Deus ele quiser acrescentar, depois do que está aqui, e continuar, ele vai continuar. Continuar aqui, eu vou continuar. A bispa vai continuar a próxima aula. E quem disse que vinha esse dia vai sentar aí, em vez de sentar lá dentro, até criar culpa desse relacionamento com essa hora. Isso aqui não é bagunça. Falar que vai vir, eu vou levar. Não, isso aqui não é bagunça. Você vai dar a próxima aula, eu vou te dar isso aqui, vai passar isso aqui, se tiver que acrescentar daqui para cá, dá para você. As pessoas têm que ter compromisso. Falar para ela, eu vou. Não vem criança, não vem ninguém. Então, você vai dar a próxima aula, se vir, vai sentar aí. Depois a gente trata esse negócio, né? Daqui a pouco. Só é quando se apresenta. Aleluia. Então, vai continuar aqui. Soberbo, tem os versículos. Como vencer a soberba, tem versículo. Tem o jugo de Jesus, aonde vai ser batido. O jugo que Jeremias levou por causa do falso profeta. Levou não, né? O cara tentou humilhar ele. Eu botei sobre a obra da redenção aqui. Ela vai dar uma olhada. Se tiver que acrescentar, vai acrescentar. O que a gente tem que fazer é levar a obra de Deus a sério. A gente não pode contar
A gente não conta com ninguém de fora, mas a gente deve ter responsabilidade com quem está aqui. Não foi ontem, a gente não ouviu isso? Então quem vir depois vai ficar para sentar aí. Não é com quem foi. E vai aprender aqui. Porque você se esforça, você separa o estudo. Segundo domingo, nem congrega aqui ainda. Não. Vou preocupar contigo. Tá? E eu sempre tive isso pesado no meu coração. Eu ia até falar com ela. Ah, vai vir, nem vem, dá satisfação também, mas não vem. Isso para mim não é ponto. Ponto é quando você age. A Bíblia fala para a gente não ser o quê? Livro de Tiago, capítulo 3. Capítulo 4. Diz que se ensina ou não, que passa na ensinação. Aqui, ó. Capítulo 4. Lê aí. Verso 15. Em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ainda não é isso. Não? Não ser ouvinte esquecido da palavra. A não ser que esteja em diferente tradução. Para ficar bonito ali para o povo ouvir. Não ser ouvinte esquecido, eu li. Que minha mente só Jesus, que é capítulo 4. Tiago 1:25. Por isso restabelece. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte, 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu espelho, ao seu rosto natural, 24. Ou se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nos persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, não é liberdade de libertinagem, de anarquia, de festinha, não. Liberdade em Cristo. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal é bem-aventurado no seu feito. E o que não cumpre é o quê? É o contrário disso aqui. Não é bem-aventurado no seu feito. Desagrada o coração de quem? De Deus. Bispo, o senhor não fica triste com essas coisas? Eu ficava. Hoje, eu oro para Deus colocar para bem longe, levar para um lugar bem longínquo, para que seja feliz. Não que não tenhamos paciência de ensinar. Eu estou aprendendo, eu sou aluno de Deus. Só que ou eu aprendo ter responsabilidade com isso aqui, ó, ou eu nunca vou ser um servo genuíno de Deus. Eu tenho um compromisso com quem está aqui. Quem não está aqui, eu oro para Deus colocar barreira de fogo, para que nem chegue. A obra de Deus, Marcos Paulo, é muito séria. E eu costumo dizer o seguinte: você só sente o que é liderar quando você assume a responsabilidade de liderar. Enquanto eu estou fazendo o curso, é mole, eu falo isso, não é? Enquanto eu estou fazendo o curso,
de liderança, moleza. Quando tu senta aqui, é que você sente aqui. O que é você estudar, se preparar e alguém simplesmente não viu? Uma vez, até passa, 2, 3, aí você já tem que orar. E você se preocupa, mas ao mesmo tempo você se preocupa com quem daqui, porque ainda lá tu não dá muita ideia não. Já falou 1, 2, passou disso, você não entra mais, você infarta. É aonde nós vemos muitos pastores aí, por causa de ovelha. Muitos pastores estão perdendo a vida por causa de pessoas, às vezes, que não é nem do ministério dele. Ele pega o rebelde e quer falar com ele, quer bater boca com ele. Aí o rebelde fica vivo, pastor presidente, bispo, apóstolo, pastor, né? Você bate boca com um crente rebelde, no final você que fica mal. Além de dizer que você não presta por ter feito coisas de Deus na vida de alguém, você está afadado ao infarto. Aí eu vou pegar a palavra aqui de pastor Josué Brandão. Sabe por que o pastor, o bispo, o apóstolo missionário, o homem de Deus da frente de obra, ele morre? Porque ele não está fazendo a obra de Deus, ele está fazendo a obra dele. Porque a obra de Deus não faz isso por ninguém. Por isso que nós devemos buscar o que? Temperança, os frutos, para você aprender a lidar com essas coisas. Você fica assim, chateado, irritado, não tem como, por causa da palavra. O zelo tem que me consumir. Eu quero ver você bem, eu quero ver você abençoado, eu quero ver você na tua casa, com o teu carro, com a tua esposa, que a tua esposa gere filhos e que todos sejam uma bênção. Eu quero. Mas o que acontece quando você começa a falar e a pessoa é um ouvinte esquecido? Aí vai te trazer enfado, você não vai dormir bem, o seu relacionamento com a tua esposa pode ficar ruim. Aquela pessoa, amor. Aí você não está vendo o que Deus fez na tua vida, a responsabilidade que você tem, o casamento que você tem. Você perde a tua vida por causa da vida de quem não quer nada com a obra. E aqui nesse ministério isso não acontece não. Eu falo com ela, amor, acabou aqui, chega. E a gente não tem esse problema não, de não conversar não. Aqui, graças a Deus, nós somos maduros o suficiente. Celular para cá, caneta para cá, régua para cá e copo para lá. Se você não aprender a botar em ordem a tua vida, você enlouquece e se mata. Por isso que muitos pastores se suicidam. Porque em vez de, não, até aqui, já falei, não vou mais bater boca não, vou orar. Aí você vai viver uma vida espiritual saudável, teu relacionamento vai ser bom e você vai continuar fazendo a obra de Deus sem estressar demais. Estresse veio, não tem como. Paulo acho que tomava acho que ele não tinha problema de pressão não. Se ele tivesse, só a igreja de Corinto ia matar ele. Que o povo difícil foi o povo de Corinto. Amém, meu irmão? Então, na próxima aula a bispa Gisele vai estar sentada aqui e eu vou estar nos bastidores ali. Porque eu sou aluno. Ela é professora de formação, mulher de Deus. Ela é estudiosa. Ela vai entrar aqui, ela vai ler isso aqui que já está aqui. Se ela quiser acrescentar alguma coisa no meio do que foi escrito, é palavra, irmão. Eu estou tentando sair das obras da carne, mas o negócio está forte. Parece que quanto mais a gente anda pelas terras, a gente escuta de crente soberbo, crente que não quer ajudar líder, rebelde. É em todo lugar. Eu pensava que era só aqui em Vigário. Não, mas tem em muitos lugares. Amém, meu irmão? Orem pelos líderes de igreja, irmão. Não taca pedra não. Taca pedra é mole, eu quero ver sentar no lugar deles. Não fala mal de missionário, de missionária não. Não, irmão, larga esse negócio para lá. Seja um ouvinte abençoado da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Amém? Próximo domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui, se Deus quiser.
A bispa Gessilane vai estar batendo mais um pouquinho sobre as obras da carne. Eu estou tentando chegar no fruto do Espírito, mas está forte. Está difícil, irmão. Que eu senti muito no coração de continuar com as obras da carne, amém? Ela vai, domingo vai ser encerrado ela, e no próximo domingo nós entramos aí, sem ser esse o outro, se assim Deus não trocar o tópico, né? Mas Deus dá também muita coisa para minha esposa, aqui a gente não tem problema, Deus dá aula, ela dá aula não. O Espírito Santo já deu algo para ela. Depois dessa aula, se Deus quiser falar mais um pouco, ele vai falar, se não a gente entra nos frutos do Espírito. Depois ela entra com a aula que Deus botou no coração dela, e todo mundo vai ser bem-aventurado, amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Marcos Paulo vai orar por término. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de chegarmos aqui. Se for da Tua vontade, Senhor, peço que o Senhor tome, Senhor. Nossa volta em Suas mãos. Muito, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe tua vida. Próximo domingo, a partir das 17 horas. Amém. A gente começou mais cedo. Que daqui, ó, eu já tenho que ir para a igreja. Lá começa às 6 horas, são 5h53. Hoje o bispo vai estar ministrando a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos eu vou estar indo para a igreja, já estou até pronto. É só arrumar aqui minha harpinha e cantar para que Deus coloque água nas covas. Pega esse rodo que gosta de Bíblia, amém? Pai, muito obrigado, abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus, estenda a tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. A igreja diz: se Deus é por nós, agindo Deus, para terminar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.